palavra de Deus. Convido a todos então a abrirem a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 22. Marcos 2, 13 a 22. Vamos fazer a leitura? Olha só o que está escrito. Versículo 13. E tornou sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e Jesus os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, na coletoria de impostos, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também conhecido como Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e muitos o tinham seguido. E os escribas e fariseus, os religiosos, vendo Jesus a comer com os publicanos e pecadores, indagaram aos seus discípulos: por que Jesus come e bebe com os publicanos e pescadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: ora, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos então de João e os fariseus jejuavam, e foram até ele e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura o filho das bodas, o noivo, jejuar quando está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo? Não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. E aí ele finaliza com duas parábolas: porque ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto, portanto, em odres novos. Até aí, feche seus olhos, oramos. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez, e o nosso coração também. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda humildade que eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Pai, eu preciso da sua graça, da sua presença para pregar a tua palavra nesta tarde, início de noite. Por isso eu te peço, unja meus lábios, toca na minha mente, no meu coração, me ajude, Senhor, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa ser terra fértil, e que a tua palavra possa fazer morada em nós. É o que eu te peço, Jesus. Amém, amém e amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui nós estamos diante da conhecida parábola dos panos, do pano velho, do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odres velhos. E Jesus então conta essa parábola quando ele estava na casa de Mateus, seu mais novo discípulo, que foi escolhido, olha só aonde, quando ele trabalhava na coletoria de impostos. Para você que não está muito familiarizado com a Bíblia, Mateus tinha uma função e um cargo muito parecido com o Zaqueu. Era um cobrador de impostos, um publicano. E vocês sabem que os publicanos naquele tempo eram odiados pelos judeus, porque eles trabalhavam para os invasores, para o Império Romano,
fazendo a coleta dos impostos dos seus conterrâneos, ou seja, eram judeus trabalhando a serviço do Império Romano. Portanto, eles eram odiados pelos seus compatriotas e ao mesmo tempo eles não eram romanos. Era uma situação muito complicada, muito difícil, porque os judeus entendiam que os publicanos, os coletores de impostos eram ladrões, corruptos, e portanto era gente da pior estirpe, da pior espécie. E observem que nesse texto que nós propomos nessa tarde, Jesus escolhe um dos seus discípulos trabalhando na coletoria de impostos, Mateus, também conhecido como Levi. E portanto Jesus então vai para a casa de Mateus, junto com ele estão os seus outros discípulos, além de uma série de publicanos e pecadores. E portanto, aonde Jesus estava durante o seu ministério, havia duas categorias de pessoas: aqueles que simpatizavam com o ministério de Jesus e aqueles que criticavam e que estavam ali por algum motivo para tentar encontrar talvez uma palavra, um descuido de Jesus para que eles pudessem fazer uma queixa e acusá-los. E essa queixa veio. Os fariseus, os religiosos, vendo aquela cena, Jesus comendo na casa de um pecador, eles censuram duramente Jesus por compartilhar a mesa com essas pessoas. Havia, além de Mateus, outros pecadores que estavam ali junto com Jesus. Então, no versículo 17, Jesus responde a eles que ele veio não para os sãos, mas ele veio para os doentes, e portanto ele veio para chamar os pecadores e não os justos. E ele faz essa afirmação no versículo 17. Logo a seguir, eles indagaram Jesus porque os seus discípulos não jejuavam como eles, como os discípulos de João Batista e alguns fariseus. E era muito comum na religião judaica esse jejum. E Jesus então sabia que era o costume deles, dos judeus e fariseus, jejuarem 2 vezes por semana. Mas Jesus então faz uma afirmação que aquela não era hora de jejum, porque ele, Jesus, era o noivo e os discípulos estavam com o noivo. E portanto, em celebração com Jesus, o noivo. E portanto, ele estava falando de si mesmo. E ele diz então que quando o noivo se retirar, e quando Jesus fala isso, ele está afirmando que ele vai passar pelo sacrifício da cruz. Ele diz o seguinte: assim, quando o noivo se retirar, aí sim é tempo de jejum. E Jesus então está dizendo aqui que a presença de Cristo naquele momento, naquele jantar, naquela hora, era sinal de festa, de alegria, e não de lamento, e não de jejum, e não de contrição. E aqui então, Jesus aproveita então a dureza do coração daquelas pessoas que não conseguem entender por que ele veio, e Jesus então lança sobre eles uma desconcertante afirmação, fazendo uso do recurso da parábola dos odres novos. E Jesus então, através dessa parábola, ele fala categoricamente que os fariseus, que os religiosos daquele tempo e daquela época estavam tentando impor panos e vinho novo em roupas, em odres velhos. Deixa eu explicar para vocês então a parábola. O remendo novo em pano velho, segundo Jesus, e o vinho novo em odres velhos, que acaba então por ser uma dupla parábola.
veja bem, não dá certo. Por quê? Porque além do pano novo não se condizer com a roupa velha, o pano novo pode forçar o tecido velho e, com certeza, tornar o rasgo ainda maior. E Jesus então novamente reafirma esse princípio, usando então o exemplo do vinho novo, dizendo: olha, ninguém põe vinho novo em odres velho, num recipiente velho. Por quê? Porque o motivo disto é que o vinho novo, em seu processo de fermentação, acaba rompendo os odres velhos por causa da pressão e da dilatação. Portanto, vinho novo precisa ser posto em odres novos. Por que Jesus então faz essa afirmação para eles? Há aqui um princípio, um ensinamento valioso para esses dias que nós estamos vivendo, trazendo essa mensagem para o tempo que nós estamos. Nós, meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo e num mundo, numa sociedade de muita transformação, de constante transformação. Nós estávamos falando isso hoje, durante o nosso almoço. Todo dia, alguma área da nossa vida e deste mundo que nós estamos vivendo está chegando uma novidade. Novidades se colocam diante de nós todos os dias nesse tempo e nessa geração. E portanto aqui há um desafio para mim e para você: como lidar com o novo, como lidar com aquilo que está diante de nós no nosso tempo e na nossa geração. E portanto eu gostaria de usar essa passagem para comentar com vocês e analisar algumas coisas que Jesus ensina aqui, que nós deveríamos compreender nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo. Preste atenção. Por não saberem ler o seu tempo, e aqui é muito importante a gente fazer isso, uma leitura do nosso tempo. Os fariseus daquela época não conseguiam entender Jesus, o seu propósito, porque ele veio ao mundo e a sua missão. E aquilo que foi confiado a Jesus por ele fazer nessa terra, e o seu movimento para salvar a humanidade. Eles não conseguiram entender o ministério da graça de Jesus. E aqui, muitas vezes, está um grande desafio para a igreja desse tempo. E, portanto, há algumas lições que nós precisamos trazer para essa realidade. Veja bem, nós temos que buscar, meus queridos irmãos, discernimento na palavra de Deus, orarmos e buscarmos em Deus a inspiração para nós termos a capacidade de digerir aquilo que é novo, aquilo que é benéfico para a igreja desse tempo. E portanto, deixa eu abordar aqui algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, nós não podemos ser resistentes a tudo aquilo que é novo. Nós, como cristãos, naturalmente somos conservadores, não é verdade? Eu ainda me considero conservador, mas um conservador que busco a Deus todos os dias para tentar não confundir aquilo que é novo como algo que vem para atrapalhar, que vem para não permitir o avanço da igreja. Aqui está um grande desafio para mim e para vocês, sendo sincero. Nós, como cristãos, e esse nosso princípio conservador nos faz às vezes ter algumas resistências com algumas mudanças do nosso tempo e da nossa época, e é muito difícil muitas vezes a gente fazer essa leitura. Portanto, é um grande desafio.
eu e você, nós muitas vezes precisamos brindar a igreja. É também uma responsabilidade nossa. Mas às vezes nós temos que brindar a igreja com aquilo que é negativo para a igreja. E eu posso enumerar algumas coisas: a desonestidade, o roubo, a corrupção, a injustiça. Mas nós temos que ter todo o cuidado para não ser uma igreja, uma comunidade de exclusão, que exclui as pessoas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. A Bíblia afirma categoricamente que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas passadas, as coisas velhas, ficaram para trás. Portanto, nós precisamos ser uma igreja neste mundo que acredite na recuperação das pessoas. Acredite que uma pessoa é passível e tem condições de ser mudada no seu rumo, no seu percurso, na sua atitude. E nós aprendemos aqui este princípio com Jesus. Meus irmãos, quem é que poderia dar uma oportunidade para um homem como Mateus, para um homem como um Zaqueu, para um homem como o endemoniado de Gadareno? Mas percebam que o ministério de Jesus não é um ministério de exclusão. Jesus tinha o prazer de acolher as pessoas, de acolher os pecadores. Mas significa que estar com Jesus não significa que nós vamos continuar fazendo aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Veja bem, todos nós, meus queridos irmãos, nascemos numa natureza de pecado e somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a cometer pecado. A Bíblia diz que aquele que não comete pecado, aquele que não peca, que diz que não é pecador, já está em pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma grande diferença entre cometer um pecado e viver no pecado diariamente, de forma consciente. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Vejam aquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério. Os seus acusadores estavam armados com pedras para apedrejar. Jesus diz a eles: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E como que acaba essa história? Um a um, segundo as escrituras, jogam as suas pedras e vão saindo de fininho. Jesus então dá uma palavra para aquela mulher e diz o seguinte: mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te acusam mais? E ela responde: eles foram embora, Senhor. Jesus então diz a ela: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas observe, meus queridos irmãos, e observe você que está em casa ouvindo essa ministração. Mas antes dela sair, Jesus afirmou uma coisa: porém, mulher, vai e não peques mais. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vai embora, mulher. Aqui é uma nova oportunidade, uma nova chance para você. Mas volte para sua casa e não faça ou não continue fazendo aquilo que você fazia antes. Muda a sua vida, muda o cenário, muda o seu comportamento, dê uma nova chance para você. E é isso que eu quero dizer para você que está nos acompanhando através da internet. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E portanto, eu quero me dirigir para você que por acaso nos encontrou nessa ministração. Eu costumo dizer que não há acaso. Não há acaso. Quem sabe o próprio Deus te trouxe até aqui. Talvez você possa ver essa ministração em qualquer tempo, aí na internet. Mas eu quero te dizer: venha do jeito que você está. Venha o bêbado, venha o endividado, venha o drogado, venha a prostituta, venha do jeito que você está, porque Jesus te ama e vai mudar a sua vida e a sua história.
está. Talvez você, pastor, talvez você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, venha do jeito que você está. Jesus quer te libertar. E há irmãos aqui, há um povo aqui que está aprendendo esse princípio. E nós queremos receber você. E nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre você. E queremos ajudar você nesse processo. Venha como você está. O ministério de Jesus não é um ministério de exclusão. E portanto, aqui há um grande desafio para a igreja. Nós temos que brindar a igreja assim, do pecado, da injustiça. Mas nós precisamos compreender nesse tempo e nessa época a não ter resistência àquilo que é novo. Porque muitas vezes, quando a gente não compreendemos aquilo que é novo, isso traz atraso, estagnação e impede o avanço da igreja na sua missão de evangelização. E aqui, meus queridos irmãos, eu trouxe essa palavra hoje para que eu e você possamos andar nessa visão de evangelismo, de ganhar vidas para Jesus, neste tempo onde a igreja precisa novamente avançar na sua missão. E o grande desafio está diante de nós aqui na Europa. Meus irmãos, 70%, segundo estatísticas, dos conselho que você está no outro país, as cidades de Portugal, não existe a presença da igreja cristã reformada. Ou seja, nós estamos diante de um país de pouco mais de 10 milhões de habitantes, que é, sinceramente, uma área missionária. Irmãos, países como a Holanda, países como Luxemburgo, e para citar alguns países, e eu não tenho condições de citar todos, as igrejas estão fechando, meus irmãos. Estão virando bares, café, museu. Há um grande desafio para a igreja deste tempo. E muitas vezes a resistência ao novo, as mudanças do nosso tempo, às vezes impede o avanço da igreja. Deixa eu tentar explicar de uma forma muito prática para você tentar entender. Alguns anos atrás, e não vamos muito longe não, eu estou falando de Brasil, na minha terra natal, de Londrina, uma grande cidade que em toda a sua região tem quase 1 milhão de habitantes, uma cidade próspera, abençoada. Mas alguns anos atrás eu tive problemas com a igreja, só porque eu passei a recrutar alguns jovens que tocavam na rua, e eles então, eu levei eles para tocar então na igreja. Então, irmãos, pensa o que veio ali: gente com piercing, tatuado, e a igreja teve dificuldade para absorver essa gente. Quanta oportunidade nós perdemos. Alguns anos aqui em Portugal, nós começamos a gravar nossos cultos online através da internet. E tem alguns jovens aqui da igreja que têm formação em publicidade, em audiovisuais. E eles falaram: pastor, olha, se você precisa de um cenário para gravar, nós precisamos comprar equipamentos. Nós ainda temos poucos recursos, gravamos ainda com telemóvel, mas seria conveniente a gente pintar o fundo da igreja de preto. E eu tive uma certa resistência, viu, irmão? Sabe por quê? Apesar de eu estar com 55 anos e você achar que eu tenho 18, né? A minha esposa está fartando de rir ali atrás. Mas eu nasci numa igreja que tinha vitrais, irmãos, onde nós cantávamos com o inário. Irmãos, eu sou de um tempo, e não vamos falar que eu sou da era dos dinossauros, tá bom? Porque senão eu pego vocês. Eu sou de um tempo que eu fui disciplinado
ideia, nós somos censurados pela igreja. E eu confesso que quando falaram, olha, nós precisamos pintar a igreja de preto, eu tive dificuldade de entender isso. Mas aí eu também fui estudar, pesquisar, eu gosto também de ler muito. E aí eu entendi que alguns técnicos profissionais da área explicaram o seguinte: olha aqui. Ó, pastor, você não precisa ficar com medo não. Toda igreja que quiser entrar na tecnologia, na projeção, da gravação do culto online, tem que mudar a sua iluminação e muitas vezes o seu cenário. Porque a pintura de uma parede preta, por exemplo, melhora as gravações do vídeo, melhora as transmissões do culto pela internet, e além de esconder os fios e as imperfeições das paredes mal acabadas, e segundo eles, elimina a distração e prende o foco das pessoas naquilo que está sendo pregado e que está sendo ministrado. Tive dificuldade de entender isso, irmãos, eu confesso para vocês. Mas nós estamos aí e fizemos esses processos de mudança. Meus irmãos, voltando ao texto bíblico, Jesus está aqui a ensinar claramente que é impossível desfrutar do novo sem abandonar as velhas estruturas. E olha, meus irmãos, essas velhas estruturas podem ser o jeito antigo de ver a vida, eu era um desses. As velhas estruturas podem ser as doutrinas humanas, as opiniões. As velhas estruturas podem ser o tradicionalismo, e é muitas vezes por esse motivo que as igrejas estão minguando na Europa. Sabe por quê? Porque há uma dificuldade de compreender o novo por causa da religiosidade. As velhas estruturas podem ser o uso e costume. Irmãos, quando a gente lê as Escrituras e estamos vendo, por exemplo, algumas doutrinas que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios, por exemplo, ele está falando para um povo, para uma sociedade do seu tempo e da sua época. Está falando para uma outra cultura. E muitas vezes essa palavra hoje é direcionada para dois segmentos de pessoas: aqueles que estão excluídos, afastados da igreja por causa de alguém que apontou o dedo, por causa do seu cabelo, por causa da sua vestimenta. Deixa eu te dizer uma coisa: vestir de uma forma modesta e respeitosa, isso é dever de todos nós, viu? Vai procurar um emprego com qualquer roupa, que você vai ver onde você vai parar, sabe? Isso é uma questão de educação. Mas alguém apontar o dedo, excluir alguém da igreja por causa da sua roupa e da sua vestimenta, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um absurdo. Desculpe lá. E portanto, o uso e costume muitas vezes tem afastado as pessoas da comunhão com Deus. A forma de trabalhar pode ser também uma velha estrutura, mas talvez a palavra de hoje nos ensine o seguinte: que para desfrutar das novidades, nós precisamos criar novas estruturas de vida. Mas como, pastor? Não precisa abrir aí, mas eu quero ler rapidamente para a gente avançar. 4 leituras aqui que eu fiz. Romanos 6,4, o apóstolo Paulo escrevendo que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Romanos 7,6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 5,17,
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E portanto as coisas velhas e antigas já passaram, e eis que se fizeram novas coisas. E a própria vida cristã, meus irmãos, é considerada nas Escrituras como uma nova vida. E por que então eu e você não podemos nos renovar? Renovar nossa mente, transformar o nosso espírito. Volto a dizer, a igreja não é lugar de exclusão. A igreja é lugar de acolhimento, de receber as pessoas. E quem é que você pensa que vai vir? Os certinhos, aqueles que não devem nada. Nós temos então um grande desafio nesse tempo, de acolher aqueles que chegam. Meus irmãos, esse é o desafio. Mas agora, trazendo isso para aqueles que estão precisando de viver uma nova experiência com Cristo, aqueles que se julgam demasiadamente pecadores, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando através das redes sociais, essa palavra também serve para aqueles que chegam. E quando Jesus entra em nossas vidas, Ele vem para transformar o nosso ser. Essa parábola também serve para você. Quando Jesus chega, Ele chega para renovar, para trazer coisas novas. Deus não nos remenda, Ele não dá uma melhorada no nosso aspecto para disfarçar os nossos problemas e nosso estado anterior. Mas o seu caráter generoso e bondoso anseia por fazer tudo novo em nós. E portanto, essa palavra também serve para você. Não se prenda às coisas do passado, aos seus pensamentos, às suas ideias, aos seus rancores, ao seu ódio, à sua falta de perdão, às suas palavras, às suas atitudes. Mas hoje, quem sabe, é tempo de você estar disposto a deixar para trás tudo que te atrapalha, para entrar numa nova fase, em algo novo, porque o que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus, é muito mais completo, prazeroso e perfeito. Portanto, hoje é tempo de você tomar posse dessa renovação. Renova o seu espírito, deixa todas essas coisas para trás, deixa o pecado, deixa o ódio, deixa o rancor e venha para Cristo, para que Ele possa fazer morada na sua vida e transformar a sua vida, transformar o seu caráter, transformar a sua pessoa, te dar um novo nascimento, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E se você estiver disposto, se você estiver disposta, Ele vai fazer. Tá bom? Vamos fazer isso? Eu quero orar junto com você e por você. E Deus então vai fazer a obra na sua vida. Talvez eu não sei, eu não te conheço, eu sou humano, não tenho nenhuma capacidade de ir até aí onde você está. Não sei o que você está passando, não sei aonde você quer chegar, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ama você e pode mudar a sua vida e a sua história. Basta você crer. Nós vamos orar daqui a pouco. Os irmãos aqui que estão presentes vão interceder comigo e eu tenho certeza que Deus vai te impactar. Vamos fazer isso então? Então eu convido a igreja local a ficar de pé. Nós vamos orar. Sim, Pai. Repita comigo aí. Você que está em casa, você que está acompanhando esse culto através das redes sociais, a pastora falou aqui no início, talvez você não sabe orar, os discípulos também não sabiam e Jesus nos ensinou. Faça como você quiser com as suas palavras, mas hoje, de uma forma especial, gostaria que você orasse assim, dizendo: Pai, Pai, eu realmente
Quero deixar para trás Quero deixar para trás tudo que pertence ao meu que passado, pertence ao meu passado, pois vivo uma nova vida em ti. pois vivo uma nova vida em ti. Eu abro mão Eu abro mão de qualquer sentimento negativo, de qualquer sentimento, pensamentos que não têm origem no amor pensamentos que não têm origem no amor, e hábitos que estão a me prejudicar. em hábitos que estão me prejudicando. Diga, eu quero zerar o que fui, Senhor, Eu quero zerar o que fui, e ser um odre novo, ser um odre novo, para que possa ser derramado em mim o vinho novo. para que se possa ser derramado em mim. Eu declaro, Senhor, Eu declaro, Senhor, que eu não estou preso que eu não estou ao que fui, ao que fui, mas o meu